eu sou Roberta Alves e sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. Hoje nós temos o grande prazer de receber o Dr. Jesus Pires, ele que é urologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu que agradeço a presença de vocês e poder esclarecer algumas dúvidas que vocês estão tendo. Obrigada pela participação. Doutor, hoje vamos falar de um assunto bem polêmico, né, doutor? Que é o cálculo renal na gravidez. Doutor, para entendermos melhor, o que é pedras nos rins e por que elas acontecem? A pedra no rim, como é falado, são formações de cristais, principalmente de oxalato de cálcio e fosfato de cálcio. Cerca de 80% dos cálculos renais pedras no rim são formados desse material, que é oxalato de cálcio e fosfato de cálcio. 10% são de ácido úrico e os outros 10% são que acontece com menos frequência. Normalmente, o cálculo acontece pela baixa ingesta de líquido e um aumento de ingesta de sódio. Sódio que está presente em vários alimentos, como refrigerante, enlatado e embutido. Essa é a principal causa de cálculos renais. Então, doutor, as pessoas devem beber muita água, né? Sim, as pessoas devem beber muita água. O aconselhável é a pessoa beber uma quantidade que tem uma diurese de 2 litros por dia. Então, de uma maneira prática, a gente orienta a ingesta de mais ou menos uns 3 litros de água por dia. Isso, lógico, depende da época do ano. No inverno você bebe menos, no verão tem que beber um pouquinho mais, porque você transpira mais e esse líquido não é utilizado pelo rim. Olha aí, não vamos confundir, estou com sede, vamos tomar um refrigerante, nada disso, vamos tomar água, né, doutor? Com certeza. Doutor, os rins das gestantes sofrem muitas mudanças? Os rins da gestante, sim, sofrem algumas mudanças. Pelo fato da gestação, ela aumenta a circulação. E esse aumento de circulação aumenta a filtração glomerular no rim. Então, ele tem uma alteração fisiológica no seu funcionamento. E também a gestante, ela tem um hormônio chamado progesterona que tem uma ação de lentificação no seu funcionamento do rim e até causa uma dilatação, chamada até de uma dilatação fisiológica da gravidez. Então, existem essas alterações realmente durante a gestação. Muito bem. O cálculo renal, ele traz algum risco para o bebê, doutor? O cálculo renal em si, diretamente, não traz nenhum risco para o bebê, mas as suas consequências pode trazer algum risco tanto no diagnóstico quanto no tratamento, principalmente no primeiro trimestre da gestação, que a gente tem que evitar de usar algumas medicações que não são benéficas para o bebê e alguns tipos de exames também. Como a tomografia seria o melhor exame usado para o diagnóstico de cálculo renal, mas devido à sua radiação ele pode ter um efeito teratogênio. Então, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, ele deve ser evitado. Então, assim, a pedra em si, não, mas o diagnóstico, o tratamento, tudo pode até trazer alguns malefícios para o bebê, como ele pode aumentar a chance de aborto, pode fazer um parto prematuro. Tudo isso pode acontecer nesses quadros de cálculo renal na gravidez. Doutor, uma crise de cálculo renal durante a gravidez, a gestante ela fica internada? Muitas vezes precisa ficar internada, sim, porque a atenção do cálculo renal da gravidez precisa ser redobrada. Então, ela pode ter que ela tenha que ficar internada de observação e até fazer analgesia. Muitas vezes tem que ser endovenosa para melhorar essa questão da crise. Dizem que as dores são mais fortes que as dores do parto. Então, deve entrar em sofrimento a gestante, não, doutor?
Com certeza. Normalmente, uma dor do cálculo renal, dificilmente ela melhora com as medicações via oral. Ela teria que tomar alguma medicação endovenosa. Entendi. Doutor, existe alguma prevenção para não ter essas cólicas renais durante a gravidez? Na verdade, não existe essa prevenção. Existe uma prevenção de evitar ter cálculo renal antes da gravidez. Comendo direitinho, né, doutor? Tomando muita água também, né? Com certeza. O que a gente precisa fazer é evitar ter cálculo. Então, uma forma de evitar ter cálculo é uma ingesta considerável de líquido, principalmente água, e uma melhor alimentação, como tirar ou diminuir essa questão do embutido e o enlatado, até a questão dos fast food, que tem muito sal, o refrigerante também, a presença de sal é muito importante. Isso tudo favorece a formação de cálculo. Olha aí, vamos nos atentar. Doutor, agora falando sobre alimentação, eu queria saber se, na verdade, isso é um mito ou verdade, doutor. A gestante deve parar de tomar leite? Não, não deve parar. Isso é mito. Até o fato dela parar de tomar leite, isso pode, na verdade, aumentar a chance dela ter cálculo do que diminuir. Então, o fato, assim, o cálcio é um elemento importante no nosso organismo, ele tem várias funções no funcionamento. Então, não se deve parar de tomar cálcio como se fala, principalmente porque existem alguns fatores. Existe o componente mais importante, chamado oxalato de cálcio. Se você parar de tomar o cálcio, o oxalato de cálcio vai ser muito mais absorvido na região intestinal, e isso vai aumentar o oxalato de cálcio na circulação e vai aumentar a formação de cálculo. E também, se você parar de ingerir cálcio, existe um hormônio chamado paratormônio que regula a concentração de cálcio do organismo. Então, isso também vai fazer tirar o cálcio de onde a gente tem cálcio no organismo e jogar na circulação. Então, isso vai aumentar a quantidade de soluto no nosso rim. Isso favorece a formação de cálculo. Então, a gente orienta não parar de tomar cálcio durante a gravidez, que isso não vai diminuir a formação de cálcio. Olha aí, futuras mamães, vamos tomar leite, viu? Doutor, e quando procurar a ajuda do especialista? Então, a ajuda do especialista, toda a mulher que tem cálculo e está programando engravidar, ela já tem que fazer um acompanhamento do especialista, até em questão de orientação e prevenção. Como que se vai trabalhar a presença desse cálculo no rim durante a gravidez. E durante uma crise, a gente aconselha ela procurar um hospital que tenha respaldo de um urologista nesse hospital para poder uma melhor orientação durante esse tratamento. Doutor Jesus Pires, urologista, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e espero que ter esclarecido as dúvidas das mamães que têm cálculo renal e as futuras mamães também desse assunto. Obrigada. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro, O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.